Terceira epístola. A terceira epístola do apóstolo São João. Terceira carta do apóstolo São João. Só tem um capítulo. Eu quero ler o versículo 9. Glória a Deus. Nesta noite eu quero falar sobre a primazia de muitos ministérios. Terceira epístola, terceira carta do apóstolo São João. Só tem um capítulo, versículo 9. Nós vamos ler assim. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Vejam bem que situação. Vamos ler novamente? Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Veja bem, Diótrefes pensa que por ele ser o primeiro ali, por ele ser um dos mais velhos, que tudo tem que passar por ele. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Ou seja, falaria das suas obras. Não dele, das suas obras. Proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não somente contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Vamos então orar. Senhor Deus, não há nada diferente aqui nessa escritura nos nossos dias, ó Pai. Não há nada diferente aqui. Essa escritura está atualizada. Ela se atualiza nos nossos dias. Isso é terrível. Meu Deus. Ó Deus, tem misericórdia. Nós sabemos que essas coisas acontecem. Esperamos, ó Pai, na graça do Senhor, para que saibamos como nos conduzir à igreja de Deus. Meu Deus. Que é a igreja comprada através do sangue do Senhor Jesus. Nenhum homem é dono da tua igreja. Nenhum ministério. Nenhum ministro. Nenhum companheirismo. É o Senhor que é o dono. O Senhor é o proprietário. Ó Deus, ajuda-nos. Confirma a tua palavra. Dê-nos graça na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem. A primazia de muitos ministérios. Não podemos falar de ministérios se não mencionarmos os ministros. Mas, quando eu falo de mencionar os ministros, não quero de forma alguma
passar uma imagem de que nós estamos falando mal de algum ministro. Mas a Bíblia diz que os ministros, eles foram colocados na igreja para serem bons dispenseiros da obra de Deus. Bons dispenseiros. No entanto, um bom dispenseiro na obra de Deus é aquele que trabalha na obra, no ministério, que se doa para o ministério, se doa para a igreja. E, no entanto, o ministro, quando alcança tal posto, tal posição, ele tem alcançado de Deus uma boa postura. Amém. Que é honrável. Não há maior honra para um homem aqui na terra ser o embaixador, o ministro, representante de Jesus Cristo. E, no entanto, é confiado ao ministro apenas uma parcela de ser responsável de cuidar daquilo que é de Deus. Paulo disse: nós somos cooperadores de Cristo, vós sois lavouras de Cristo. Amém. A lavoura é a igreja. No entanto, reciprocamente, a igreja deve reconhecer, conforme diz Paulo aos Hebreus 13, verso 17, se eu não me engano, que a igreja deve obedecer o seu pastor. E deve fazer isso com alegria, diz a Bíblia. Não gemendo, porque isso não é útil, não seria útil. Porque são eles que velam pelas vossas almas e que hão de dar conta delas no dia do juízo. Mas, se nós observarmos, existe uma inversão disso. Nós vemos hoje que, assim como o Espírito se encontra na Igreja Católica através da política, do governo humano, homens governando homens, homens subordinados a homens, homens reverenciando a outros homens, nós vemos que as pessoas, muitos ministérios, têm tratado a Igreja de Deus como sua, como sendo sua, propriedade sua. Amém, Deus. Amém? Amém. Eu postei no grupo do WhatsApp isso aqui. Uma certa pessoa antiga na mensagem, um veterano nessa jornada, me perguntou: Pastor Vanderlei Costa, seja sincero comigo e me responda algo. Disse: pois não, se souber responderei, tudo bem, se não procurarei alguém que saiba. Diga. Ele disse: o que é ismo? Vejo falar tanto disso, coisas que no princípio, quando criei na mensagem, não se ouvia muito disso. E continuou: e o que é ministro pássaro raro, doutrina rara? E por que os ministros não estão unidos como era no começo, quando a mensagem chegou no Brasil? Eu disse: irmãozinho, aí são 3 ou 4 perguntas numa só.
Mas como um cristão que gosta da verdade, deve saber a verdade, e não como alguns ministros que ficam enganando seu povo, dizendo que está tudo bem, tudo tranquilo, tudo ok, somos todos irmãos, amamos uns aos outros, mas não é assim na prática ou na realidade. Ismo significa que é algo gerado e criado através de um pensamento que julga uma palavra, ou um sermão, ou um estudo, ou uma mensagem, e a interpreta à sua vã maneira de ver tal exposição. E assim, ele transpõe isso aos demais no sentido de uma nova fórmula, ou uma nova crença, ou uma nova visão, mas sem afastar totalmente daquilo. Em outras palavras, é um espírito de erro que passa pelo canal de um ministério cujos ministros abrem suas almas para espíritos sedutores. Ministro pássaro raro ou doutrina rara, isso é quando aquele ministério tem um relacionamento com a serpente e abrem seus sentidos para tal doutrina e aí se aparta da simplicidade, corrompendo o que a princípio era ser humilde e temente e apto a ser obediente ao que o profeta disse. O profeta disse: não vá interpretar nada. Diga somente o que diz as fitas. Mas aqueles que não dizem o que diz as fitas querem ser pessoas diferenciadas, ministérios com doutrinas raras, cujo ministro e nem o povo ao qual assiste aquele ministro, o profeta não será responsável naquele dia da prestação de contas. Porque não estão unidos, porque não estão no amor fraternal como antes. Bom, essa foi a outra advertência do profeta, quando disse: Satanás não deixará isto assim. Ele se introduzirá em vosso meio e se parecerá um como vós. Isso não foi e não é levado em conta. Para muitos, a mensagem do profeta parece ser ultrapassada. Alguns nem a levam mais para os púlpitos. Não a levam mais, pois confiam em suas capacidades ministeriais para guiar o povo, como Datã, Abirão, Coré, e, por fim, as doutrinas, casos morais, porfias, invejas, disputas por territórios, brigas por membros, difamação, calúnia, maneiras incorretas de eleger um pastor local, dinheiro, fama, mulher, tem feito com que não haja mais uma só corrente entre as pessoas. E o nome de Deus e o caminho da verdade é blasfemado entre as pessoas, entre os evangélicos, denominacionais e outros. Os irmãos estão entendendo? Isso foi o que eu postei no grupo, no nosso grupo do WhatsApp. Quem não tem está perdendo muitas postagens. Então, aqui nós vemos algo interessante. E praticamente nós vemos uma desordem nos nossos dias, porque quando nós temos um dom que Deus dá, que é para projetar a mensagem, mas aí as pessoas invertem e pegam o dom e projeta a si mesmo. E projeta aquele ministério, projeta aquele pastor, projeta aquele homem. Se nós usarmos o dom que Deus nos deu, e olha que os dons e a vocação são sem arrependimento. Os dons e a vocação são sem arrependimento. Se pegarmos o dom que Deus nos tem dado
e projetar a mensagem para as pessoas, sairemos bem. Mas quando pegamos a mensagem e projetamos a nós mesmos, projetamos um ministério local, que deixa de ser local, passa a ser regional, de regional passa a ser estadual, de estadual passa a ser nacional, de nacional passa a ser internacional, aí já não é mais o dom projetando a mensagem. É projetando um homem e projetando um ministério. Quem está entendendo? Então, vejam bem, nessa mensagem aqui, a perfeição, parágrafo 24, o irmão Branham diz o seguinte: nós vemos tanto hoje de evangelistas e assim por diante, construindo em torno de personalidades. Vejam bem, irmãos. Vejam bem como é que é a coisa. Nós vemos aqui na escritura que nós acabamos de ler, João descrevendo uma coisa, uma situação que praticamente ela acontece em nossos dias. E quando eu digo que acontece em nossos dias, não estou dizendo lá no mundo religioso, no mundo denominacional. Estou falando dos nossos próprios dias, na própria mensagem, no próprio povo. E se você observar, o profeta irmão Branham disse que quando falta humildade, também acaba-se o poder. Acaba-se o poder pela falta de humildade. E então, quando Paulo disse assim, se alguém se glorie, por que não gloriar em Jesus Cristo? Amém? Amém. Glorie em Jesus Cristo. E não glorie em si mesmo. Então, vejam bem que esse Teófilo, ele era um dos velhos da mensagem, um dos velhos da igreja. Ele tinha primazia, isso quer dizer, ele tratava de obter a primazia. Como se fosse ele uma pessoa que fosse o filtro, como se ele fosse o dono da igreja, como se ele fosse o dono dos irmãos, como se ele estabelecesse ordens, como se ele impôsse e colocasse as ordens. E, no entanto, quem é Teófilo? Teófilo era apenas um irmão local, da igreja local, mas por ele estar lutando pelo primado, evidentemente que a Bíblia não fala, mas ele deve ter muito conhecido, muitas pessoas ali pelas quais ele conhecia, e que outros conheciam ele também. Mas aqui, nós queremos observar que João aqui está falando das suas obras, mas não está falando de doutrina, está falando de obras, de atitudes, de condições, de fatos ocorridos, e que maliciosamente falou contra o ministério de João, quanto o ministério dos apóstolos. E quando as pessoas não aceitam o que os apóstolos dizem, e quando as pessoas não aceitam o que o profeta diz, o que os apóstolos dizem, e que o apóstolo ali naquela era está dizendo, quando ele não aceita, pode ter certeza que ele vai colocar suas palavras. Ele vai colocar seu próprio entendimento. Ele vai colocar sua própria ideia. Porque se ele não aceita a ideia de Deus, se ele não aceita o conselho de Deus, o anúncio de Deus, a correção de Deus, pode ter certeza que ele vai pôr dele. Ele vai colocar dela. Verdade. Ele vai colocar dele. E qualquer pessoa que para conselho, para doutrina, que não serve a de Deus, irmão, para essa pessoa não serve mais nada. Não serve mais nada. Qualquer membro, seja pastor, seja membro, que não aceita o conselho de Deus, se ela não aceita o conselho de Deus, a correção que vem de Deus, nem do Papa, nem de ninguém, ela vai aceitar mais. Os irmãos, entendendo?
De ninguém mais. Então, se tem pessoas nessa mensagem, nessa igreja, nesse ministério, se tem pessoas nessa mensagem que é capaz de interpretar o que o profeta disse, se é capaz de fazer coisas, de dizer coisas que o profeta não disse, que não fez, se tem ministérios que são capazes de fazer isso, irmão, nem se o profeta ressuscitasse em nossos dias, faria com que as pessoas mudassem de situação, mudassem de comportamento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então o profeta, irmão Branham, está dizendo o seguinte: nós vemos tanto hoje de ministros por diante no campo que estão construindo em torno de personalidades. Isso é uma vergonha. Isso é vergonha. E descobrimos ao irmos às igrejas, nós vamos à igreja e você encontra certo pastor que tem um jeitinho peculiar de agir. Talvez alguma emoçãozinha. E se você já notou, toda a congregação pegará aquele espírito. Toda a congregação pegará aquele espírito. Se ele é um pouquinho emotivo, se ele sacode a cabeça, ou alguma coisinha estranha. Mas aí, quero que os irmãos prestem atenção, que esse tipo de atitude está indo mais longe. Não está indo só nisso. Está indo mais longe. Se o pastor vira a cabeça, todo mundo vira a cabeça. Quando eu falo virar a cabeça, é a mente, querido irmão. É a mente. Se ele vira a cabeça, todos viram a cabeça. Se ele vira a sua mente para alguma coisa, a igreja vira com ele também. Os irmãos estão compreendendo? Então, se nós observarmos hoje, quero que vocês prestem atenção, que no âmbito espiritual, preste atenção nisso aqui, que no âmbito espiritual, a igreja recebe espírito de ministros. Quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você sabia disso? Você sabia disso? Que pode ser qualquer igreja, qualquer segmento de denominação. A Igreja Católica pega o espírito do Papa. A Igreja Universal pega o espírito de Edir. A Igreja Deus e Amor pegou o espírito de Davi Miranda. Então, se você observar em qualquer segmento, se aquele ministro não estiver dando para a igreja o Espírito Santo, pode ter certeza que aquela igreja está tomando o Espírito Pastor. Sabia disso, irmãos? É o profeta que ensina. É o profeta, irmão Branham, que tem nos ensinado. Se nós observarmos ao ponto da caneta, na ponta do lápis, a maioria de hoje, de muitas igrejas, estão recebendo espíritos de homens. Estão recebendo espíritos de homens. Tem igreja que já faz tempo que não sabe o que é namorar o Espírito Santo. Está namorando o espírito do ministério. Tem tempo que tem igreja que não sabe o que é estar na presença do próprio Espírito Santo, mas vive na presença do Espírito Pastor. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Isso é duro de falar, mas é verdade. É verdade. E aí o profeta, irmão Branham, disse que ministérios estão se construindo em torno de personalidade. Personalidade. Quando se fala de personalidade, por exemplo, eu tenho uma personalidade, você tem outra, aquele ministro tem outra, aquele outro tem outra. Aí é uma coisa. Eu tenho uma personalidade própria. Mas quando eu construo uma personalidade nas quais eu faço isso através do povo, aí é diferente. Os irmãos estão entendendo?
Aí é diferente. Por exemplo, assim, vamos ver aqui, como é que é a construção da peregrinação. O fulano de tal é o maior pastor da região. Fulano de tal é o maior pastor da mensagem. Fulano de tal é o melhor pregador da mensagem. Fulano de tal é o melhor doutrinador da mensagem. Fulano de tal é o melhor pregador pentecostal da mensagem. Isso tudo é construção de personalidades. Quem está entendendo, irmão? Amém. E o problema é que o povo é culpado de fazer isso. O povo é culpado de fazer isso. O povo começa a dar glória para o homem e esquece que Jesus Cristo é aquele que deve ter toda a honra e toda a glória. Os irmãos estão entendendo? Uma vez eu estava numa reunião, numa igreja, da mensagem. E tinha tempo que esse pastor, não tinha tempo que um certo pastor, que tem um nome, entre aspas, porque para mim pastor não tem nome. Pastor tem ofício. Pastor tem um ofício. Nome, quem dá é as pessoas, é o povo que dá. É o povo que faz dele um nome. Jesus nunca recebeu nome para ser famoso. E aí esse pastor tinha bastante tempo que não ia na igreja. E, no entanto, ele ia pregar naquela noite. Ou não ia pregar naquela noite. Era um pastor de fora que veio. E estava todo mundo na igreja cheia aquela hora. Já tinha começado o louvor, estava quase já do pastor convidado a pregar. Quando esse pastor entrou, todo mundo começou a dar glória a Deus. Quando esse pastor entrou para poder sentar lá em cima, todo mundo começou a dar glória a Deus e bater palma porque ele tinha entrado. Os irmãos entendem, né, irmãos? Você entendeu, galera? Eu entrei e ninguém bateu palma. Entendeu? Só porque tem uma igreja grande, tem um nome, é conhecido, e as pessoas fizeram isso. Então, o que acontece? Vejam bem. E aí as pessoas constroem ao redor de uma personalidade. E aí o que acontece? As pessoas, as pessoas deixam de ver Jesus Cristo naquele ministro e começam a ver o ministro. Os irmãos estão entendendo? O profeta em mensagem nenhuma projetou a si mesmo. Profeta em mensagem nenhuma. Se o profeta começasse com um espírito querer construir uma personalidade diante das pessoas, Deus pararia de trabalhar. Deus pararia de trabalhar. Porque aí já não era mais o homem confiando em Deus. Era o homem confiando nas suas próprias habilidades. Quem está entendendo? Confiando nas suas próprias habilidades. E eu não posso chegar aqui em cima do púlpito e confiar na minha habilidade. Eu não posso confiar no meu conhecimento que eu tenho. Eu não posso confiar na destreza, não, de forma alguma. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que ser praticamente dependente de Deus e não confiar na minha habilidade. E não confiar nisso. De forma alguma. De forma alguma. Sabe? Existem muitas coisas que deixam nós muito um pouco relaxados. E isto é verdade, o que eu vou dizer. Suponhamos, por exemplo, se a Bíblia não tivesse rodapé. A pessoa lê um versículo na Bíblia, aí lá embaixo do rodapé está apontando para outro versículo. Mas por que isso existe? Porque foi um trabalho elaborado através de um conjunto de ministros que ao longo de 2, 3 anos fizeram isso. Para fazer toda essa combinação ali, tal, jogando versículo por cima de versículo. Aí as pessoas já pegam aquilo mastigadinho. Mas se não tivesse o rodapé, ele ia ler, eu tenho que ler e procurar aonde é que está falando mais alguma coisa. Amém, irmão?
Hoje já tem procura de busca de mensagem. Você quer falar sobre um assunto, já vem, ele já imprime as folhas, sai todos os parágrafos de determinado assunto. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Já sai tudo mastigadinho. E aí as pessoas já não dependem mais da inspiração, da visita do Espírito, de Deus, porque confiam nas suas habilidades. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, é isso que acontece. Aí a pessoa, ele põe, aí existe uma coisa, aparece uma palavra na Bíblia chamada de discernimento. Vamos colocar discernimento. Ah, discernimento. Deixa eu ler a Bíblia aqui. No livro de Mateus não está, no livro de Lucas não está, no livro de Marcos não está. Ele vai lendo, vai procurando. Depois que ele quando procurar, ele vai e anota. Mas não, ele vai no busca no Google ali e diz discernimento. Vai aparecer no capítulo e versículo. Fácil, não é, irmãos? Não tem aquela procura, não tem aquela procura de sentar, de estar ali, estudando, lendo, amém, irmão? Amém. Isso tem deixado muitas pessoas relaxadas. É verdade mesmo. Preguiçosas. Não é assim? Tem deixado. Existem pessoas, irmãos, que estão gravando até oração. Ele grava a oração. Grava a oração e põe no CD e põe lá no quarto. Só para não orar. Só para não orar. É difícil, irmão. Está ficando difícil. Está ficando difícil. Muito difícil. Por que hoje os hinos não têm mais letra? Por que hoje os hinos não têm mais inspiração? Fica essa coisa aí mecânica que nós temos hoje em dia. Essa coisa sem unção, só tem letra, mas não tem unção nenhuma. Não tem mais nada. Porque ficou fácil. Porque ficou fácil. Ficou muito fácil. Ficou fácil. Ninguém quer subir no monte. Subir no monte, numa montanha, em cima da árvore, com uma caneta e um papel e um caderno, orar e criar uma letra, alguma coisa inspirada por Deus. Ninguém quer fazer isso. Pelo contrário, já existe os intérpretes e já existe aqueles que fazem a própria música e já vende. Os irmãos entendendo? Como é que chama aqueles que fazem música? Compositor, já tem compositor. Ele já é o trabalho dele de compositor. Aí ele vai, faz uma música, oferece para um cantor, oferece para o outro, porque o cantor está preguiçoso de fazer, ele vai lá e compra aquela letra e grava. Os irmãos entendem, irmãos? Está tudo assim. Está tudo assim. Depois que as coisas melhoraram para nós na era da Odisseia, antes não tínhamos carro, não tinha nada, antes não tínhamos nada disso, não tinha isso, não tinha aquilo outro, as coisas eram mais, amém? Era mais verdadeiro que buscava, era mais autêntico que buscava. Os irmãos estão compreendendo? Mas, vejam bem, então nós vemos que hoje em dia esta personalidade que as pessoas criam, né? Vejam bem, no parágrafo 130, diz o seguinte: e lá se posicionou Moisés, e você sabe o que Coré disse? Quem é Coré? Coré é um dos sacerdotes que cuidava do templo. Era um pregador. Tanto Coré, como Abirão, como Datã. Eram pregadores, eram sacerdotes. Moisés disse Coré. Ele age como se ele fosse o único que pode pregar. O único que tem a mensagem. Sabemos que o pilar de fogo está sobre ele. Sabemos. Nós sabemos que aquela luz o segue. Sabemos. Nós sabemos tudo isso, mas ele age como se fosse o único que tem a mensagem. Moisés não pretendia aquilo.
Ele não pretendia que fosse daquele jeito. Ele estava tentando corrigir o povo. Há ideias demais. Você tem que pôr atenção a alguma coisa. E o que aconteceu? Deus disse: separa-te dele. Separa-te dele, Moisés. Deles. Porque eu vou abrir a terra e acabarei com ele e a sua congregação. E a terra se abriu, fogo subiu e eles pereceram. Oh, Deus. Os confundidos, os líderes, são eles que causam os problemas entre o povo. Os irmãos estão entendendo? Amém. São os líderes, a liderança, são eles que causam o problema entre o povo. Se não fosse assim, hoje nós poderíamos vir aqui a essa cidade, cada igreja e as congregações estariam juntas. Cada loja, veja, estaria fechada. Deus, observe, Deus poderia vir para fazer alguma coisa. E os líderes desses grupinhos têm medo de perderem alguma coisa. Puxam, eles ficam de fora, puxam eles para longe disso, ao invés de aceitarem isso. Foram os líderes nos dias de Noé, foram os líderes nos dias de Moisés, foram os líderes no dia de Jesus, são sempre os líderes, são os líderes hoje também. Amém, irmãos? Amém. A multidão mista, é isso que acontece. É isso que acontece. Então, vejam bem, existem muitos ministérios, muitas pessoas, muitos ministros, que eles sem perceberem, já estão governando homens, já estão governando pessoas. Só que tem muitos ministros que dizem, não é assim, não é bem assim. Mas é, irmãos. Mas é. Se eu pertenço, se eu sou de determinado companheirismo, estou falando ministro, e então eu apareço em determinada reunião, e outros 3 ou 4 não aparecem, porque eu apareci, eu serei queimado por causa dos 4, porque eu fui. Os irmãos estão compreendendo o que é? Ou seja, nem deixa aqueles que querem participar e nem eles mesmos se participam. Os irmãos estão entendendo? Então, observe bem que as pessoas, elas formam, sem querer, um partido, um político, e sai da denominação e diz que já não são mais denominacionais. E dizem que não são mais denominacionais. E dizem que não são mais... Não são denominacionais de placa, mas de espírito é. É verdade. Os irmãos estão entendendo? Não são denominacionais de placa, mas de espírito é. De espírito é. Você fala assim, eu pertenci a Deus e Amor 20 anos, agora eu sou do tabernáculo. Você não é mais da denominação, mas de espírito você é denominacional, porque você disse que é do tabernáculo. E nós não somos tabernáculo, somos de Cristo. Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Eu era do companheirismo Davi Miranda, mas agora eu sou do companheirismo de Goiânia. Você não é mais da denominação do companheirismo, mas o espírito daquela denominação ainda continua. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então as pessoas não entenderam, não sabem, e não perceberam, os ministérios não estão percebendo que o espírito denominacional, para ser um denominacional, não é preciso estar dentro da denominação, é só ter atitudes. O espírito não é conhecido pelo que você pratica lá, é conhecido pela maneira que você obra aqui. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Quer ver outro espírito denominacional? Na denominação,
naquela denominação, você só dá a paz do Senhor para aquela denominação, para aqueles irmãos. Não, meu irmão é aquele lá. Aí chega na mensagem, você encontra com um irmão na rua que não faz parte do seu companheirismo, nem Deus te abençoe te dá. Não está na denominação, mas o Espírito é a mesma. Mas o Espírito é o mesmo, não muda nada. Os irmãos estão entendendo? O que aconteceu foi que a pessoa trocou uma igreja, uma denominação, para estar dentro da mensagem, mas o Espírito não foi mudado. As atitudes e as obras continuam. As atitudes e as obras continuam. Na denominação, ficava pastor em cima de outro pastor, difamando um ao outro. Mas isso na mensagem não acontece. Não acontece. Não acontece? Porque o Espírito lá, então se está acontecendo aqui, é o mesmo Espírito, não mudou nada. Não mudou nada. Eu nunca vi falar que uma pessoa que amaldiçoa, que rouba, que adultera, que prostitui, eu nunca vi falar que ele tomando um banho e mudando de roupa, ele muda também de atitude. Não, não é mudando de igreja que vai mudar a nossa atitude, não é mudando da denominação A para a mensagem B. Tem que ser a natureza, amém, irmão? Tem que ser o nosso espírito mudado. Por isso que o profeta diz, eu não quero que vocês tenham o meu espírito, minhas ações, as minhas atitudes. Eu quero que vocês tenham o Espírito de Deus. E isto vai produzir a verdade. Amém, irmãos? Né? Na denominação, você só cumprimentava, só chamava de irmão que era da sua igreja. Aí você veio para a mensagem. Aí uma batista, metodista, presbiteriana, pentecostal passa na rua e diz, Pai do Senhor, irmã Guilherme, Pai do Senhor, irmã Érica. Bom dia, bom dia. Não dá para ser porque essa não é a sua igreja. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Não tem nenhum denominacional que passa na rua e me diz, Pai do Senhor, pastor Vanderlei, eu dou paz do Senhor. Amém, irmão? Porque senão o Espírito seria o mesmo. Não mudou nada. Só porque ele não faz parte da mensagem? Só porque ele não faz parte da mensagem? Aí um batista, um pentecostal, trinitariano, passa na rua, pastor, irmão. Aí você diz, como é que vai? É porque ele é da mensagem. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito, como se você estivesse lá na denominação e só cumprimenta os seus irmãos da denominação. É o mesmo Espírito. Nós temos que ter o Espírito de Jesus Cristo, irmão. O Espírito do Senhor Jesus. Amém? Nós não temos que ter nenhum espírito de homem. Se vocês pegarem o meu espírito, vocês vão perecer. Se vocês pegarem o meu espírito, vocês vão todos morrer. Todos vão perecer. Porque o profeta diz o seguinte, assim como é o pastor, também é a igreja. Se pegarem o meu espírito, vão morrer. Mas se pegar o Espírito Santo, vão viver. Se obterem o Espírito Santo, vão viver. E eu não quero que tenha minhas atitudes ou minhas ações. Eu quero que tenha o Espírito de Cristo. E isso por si só produz a verdade. Na mensagem Fé 53, o profeta irmão Branham diz, a coisa mais surpreendente hoje é o comportamento. Vejam bem, irmãos. Quero que vocês prestem atenção que o comportamento põe a pessoa em dúvida. O comportamento leva à desconfiança, suspeita,
Presta atenção, se uma viatura militar estiver fazendo uma ronda e vê um ou dois indivíduos agindo de maneira, aí o que os policiais fazem? Comportamento duvidoso. Levantou suspeita. Os irmãos entendem? O comportamento duvidoso levanta suspeita. Levantou suspeita. Uma vez entrou um PM, entrou uns policiais dentro do ônibus, um ônibus cheio. Os policiais chegou e disse: boa noite, nós estamos aqui apenas de rotina, vistoriando algumas coisas e tal, fique todo tranquilo. Aí tem que conversar que não, teve um rapaz que ficou todo agitado, agitou para cá, agitou para lá, agitou para cá, ficava assim e tal. O comportamento dele levou aos policiais suspeitarem dele. E quando o policial foi vistorar sua mala, estava cheio de droga. Então, o comportamento leva à suspeita. E quando o Espírito Santo vai investigar aquela alma, aquele espírito, pode ter certeza, está cheio de alguma coisa. É verdade. Está cheio de alguma coisa. Os irmãos estão entendendo? O comportamento. O comportamento revela por si mesmo o que nós somos. O comportamento. Comportamento. Revela por si mesmo. Né? Por exemplo, eu chego para vocês aqui e falo sobre ciúme. Ciúme é uma coisa do diabo. Ciúme é uma coisa diabólica. Uma coisa do diabo. E se minha esposa vai sair, ou se ela estiver conversando com um rapaz, um vendedor, na porta do meu portão, um vendedor de mascate, ambulante, e eu tenho um ciúme porque ela estava falando com ele, esse comportamento revela o meu espírito. Quem está entendendo, irmãos? Ciúme é do diabo, é do capeta. Vamos dizer assim. É um demônio. Então, o comportamento revela o nosso caráter. Revela a natureza que nós temos dentro. Revela o espírito que nós temos por dentro. Qualquer coisa. Seja qualquer coisa. Aí o profeta diz aqui, a coisa surpreendente hoje é o comportamento espiritual da igreja cristã. Como podemos ter fé? Como podemos confiar em Deus quando um quer ser superior ao outro? Os irmãos estão entendendo? Agora, quase ninguém percebe isso. Geralmente acontece isso em igreja grande. Competições, irmãs competindo com outras irmãs sobre roupas, sobre calçados, sobre penteados. Competições. Existem certas competições dentro da igreja que ninguém percebe, que ninguém fala, mas quem é espiritual nota. Quem entendeu, irmãos? Nota. Como podemos ter fé? Como podemos confiar em Deus quando um quer ser superior ao outro? Se você pegar o livro de Marcos, capítulo 9, se não me engano, você vai ver lá. Você vai ver lá Jesus perguntando: por que vocês estavam discutindo no caminho, indo para Cafarnaum? Por que vocês estavam discutindo no caminho? Porque havia uma discussão entre eles para ver quem era o maior. Havia uma discussão entre eles para ver quem era o maior. Quem poderia ser o maior? Quem vai governar quem? Quem vai dar ordem a quem? Os irmãos entenderam, irmão? Amém. Jesus disse: olha, no reino de Deus não tem esse negócio de maior, não. No reino de Deus não tem esse negócio de homem governando homem, não. No reino de Deus não tem ninguém maior que ninguém, não. Porque quem quiser ser o maior, torne-se como essa criança aí. Amém, irmão?
É igual encontro. É igual encontro de certos... Eu vou estar sendo gravado. É igual encontro de certos pastores. Igual encontro. Tem certos encontros que você já sabe quem vai pregar. Já tem os medalhão que vai pregar. Já sabe quem vai pregar. Os medalhão. É desse jeito que acontece. Aí ele fala assim, veja. Aí ele fala assim, como podemos ter fé, como podemos confiar em Deus quando um quer ser superior ao outro? Quando um quer ser um governante sobre o outro? Quando um quer ser um pouco maior que o outro? Quando um ministério quer ter uma campanha um maior do que a outra? Ter uma coisa. Jesus disse, como vocês podem ter fé quando vocês buscam e estão buscando honra uns entre os outros? Os irmãos estão entendendo? Honra entre os outros. Como você pode ter fé quando você está se esforçando ao máximo para ser um presbítero estadual, regional, supervisor? Vê? Esta conduta é terrível. É tentando manter as pessoas longe da real coisa de Deus. Como nós podemos? É depois que temos uma experiência com Deus que então somos conduzidos como cristãos, como irmãos, como homens e mulheres que conhecem a Deus. Vê? Aí está. Não é projetar a si mesmo. Por isso que hoje em dia, um ministério que possui um dom, se ele usa esse dom para a glória de Deus e apontar a mensagem para as pessoas, sempre, irmão, esse ministério será bem abençoado na presença de Deus. Mas se ele tomar o dom, que já é sem vocação, sem arrependimento, porque dons de vocação já são sem arrependimento. Mas se ele pegar o dom que Deus o deu e construir uma personalidade em torno disso e projetar a si mesmo, seu ministério, sua habilidade e tudo mais, o que está fazendo, o que está por fazer, se ele projeta isso nas pessoas, para as pessoas verem o que ele está fazendo e não o que Jesus está fazendo, amém, irmão? Então aí acaba. Aí voltamos à estaca zero. Os irmãos estão entendendo? Aí voltamos à estaca zero. E aquele mesmo espírito denominacional não tem sido abandonado ainda entre muitos grupos. Os irmãos estão entendendo? Então, graças a Deus, que numa humilde igreja, como nós temos uma humilde salão, igreja, tanto aqui como Citrolândia, como Sazedo, como outros demais, graças a Deus, o que nós temos feito é para nós mesmos, né, irmãos? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Honra e glória do nosso Jesus Cristo. Não temos nada, não fazemos nada, não temos nada, não somos conhecidos, não temos nenhuma identificação estadual, nem regional, nem nacional, contanto que Jesus Cristo nos identifique. Glória a Deus. Amém? Contanto que Jesus Cristo nos identifique. Não queremos honra de ninguém, não queremos que ninguém nos coloque um pedestal, não queremos que homem nenhum venha querer colocar nós em honra. Não, de forma alguma, não queremos honra de ninguém, queremos honra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queremos honrá-lo. Amém, irmãos? Queremos honrá-lo. Deus deu um dom para que através desse dom pudesse projetar o doador. Amém. Deus nos deu um ministério para que nós projetássemos o próprio ministério dele. Amém, irmão? Só isso e mais nada. Glória. O profeta dizia, não vem vocês querer vir aqui para me ver. Não venha vocês querer vir para me ver.
Não preste nenhuma atenção a este baixinho que está aqui na tua frente, esse careca. É Jesus Cristo, amém? Vocês têm que estar olhando para Jesus Cristo. Esse que vos fala terá muitas falhas e tem muitas falhas. Por si mesmo já tem muita coisa. Mas se você olhar para Jesus Cristo, nele não há falha nenhuma. Porque ele é a palavra. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, irmãos. Sábado que vem, dia 12, nós teremos a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Sábado, sexta-feira tem ceia em Vespasiano. Sábado tem ceia aqui em Citrolândia. E domingo tem ceia em Sarzedo. Quinta-feira vai estar o pastor Matias pregando para nós em Sarzedo. Quinta-feira, dia 10. E no sábado, dia 12, aqui em Citrolândia, vai estar pregando o pastor Paulo Henrique. Amém? Na Santa Ceia. Que Deus abençoe a todos. Vamos então agradecer a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, somos gratos ao Senhor por mais uma reunião que o Senhor nos deu nessa noite. Oh Pai querido, oh Deus, que possamos, ó Pai querido, apenas olhar para o Senhor, Pai. Apenas o Senhor. Não há nenhum lugar. Não há nenhum lugar que devemos olhar, a não ser para Jesus Cristo. É o único que nós devemos olhar. É o único que foi o nosso exemplo. É o único que pode fazer alguma coisa por nós. Que pode fazer e que já fez. Nós cremos nisso. Abençoe teu povo voltar para os seus lares. Que nenhum mal suceda pelo caminho. Mas que o Senhor seja o teu ajudador. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo culto, se Deus assim permitir. Deus abençoe.